Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, o Deus vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra e de todo o universo, visível e invisível. Evangelho esse que foi revelado ao nosso irmão, o apóstolo Paulo, e confiado apenas e unicamente a ele, exclusivamente a ele, e a mais ninguém na face da terra, nem mesmo na Bíblia, a nenhum homem na face da terra, o homem escolhido por Deus para anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo, depois de passar na cruz, vencer a morte, o pecado e o diabo, ressuscitar, subir aos céus, está agora entronizado e simultaneamente dentro de cada um de nós em espírito, foi dada única e exclusivamente ao apóstolo Paulo. Onde está escrito isso, irmão? Que apenas o apóstolo Paulo tem o verdadeiro evangelho. Porque há anos eu ouço o evangelho no sistema religioso, católico, evangélico, do Macedo, do Valdemiro, do R.R. Soado, Agenor Truque, Marcos Miliciano e de todos os falsos profetas deste Brasil e deste mundo. Desde que eu me entendo como gente, eu ouço falar de Mateus, Marcos, Lucas e João, que também eram homens de Deus, mas não foram chamados para essa missão. A missão deles, de Pedro, Tiago, de todos eles, João, foi anunciar os relatos, as coisas que o Senhor Jesus Cristo fez nos dias da sua carne. Dá para entender isso? Mas para anunciar o Senhor Jesus após a sua morte e ressurreição, só o apóstolo Paulo, que inclusive era perseguidor da igreja, né? Por ter zelo pela lei de Moisés. Veja, o homem tinha tanto zelo pela lei de Moisés que ele chegava até a matar cristãos, porque ele achava que os cristãos estavam querendo destruir a religião deles. E depois Deus se revelou a ele e mostrou para ele que não era nada disso, e lhe mostrou a graça e o verdadeiro evangelho. Por isso, depois do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo foi o homem mais perseguido da face da terra por causa da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho. E quem diz isso é ele mesmo. Colossenses 1, 24. A missão de Paulo, o mistério do evangelho. Tá vendo? A missão de Paulo e o mistério do evangelho. Peraí, mas o evangelho não é mistério? Eu conheço Mateus, Marcos, Lucas, João. Acabamos de dizer para você que Mateus, Marcos, Lucas e João, ou qualquer outro evangelho, entre aspas, que existir neste mundo, não é evangelho. São livros históricos que contam a história de Jesus, quando estava aqui em carne e ossos, comendo, bebendo, dormindo, andando ali com eles para cima e para baixo, né? Fazendo aqueles sinais que ele fez naquela época, né? Os discípulos foram chamados para relatar isso, mas o apóstolo foi escolhido, o apóstolo Paulo, para pregar para todas as nações, e inclusive para eles. Pregar o quê? O mesmo Jesus que eles andavam com ele para cima e para baixo? Não. Fazer com que eles entendessem que Jesus não era mais aquele barbudo, aquele homem que andava com eles para cima e para baixo, que ele tinha voltado a ser o que ele sempre foi,
Espírito e verdade, o Deus vivo e poderoso, invisível e imortal, luz inacessível, Criador dos céus, da terra, do universo físico e espiritual e de todas as criaturas vivas em qualquer canto deste universo, do outro ou da eternidade. Só Ele é Deus, só Ele é Senhor. E Ele mesmo é quem diz isso já lá atrás, no Velho Testamento. Eu sou o Senhor e não há outro. Antes que houvesse dia, eu sou o Senhor. Então, Ele é o Senhor. E é desse Senhor que o apóstolo Paulo, em Colossenses 1:24, ele está falando. E diz assim: a missão de Paulo e o mistério do Evangelho. Tá vendo? Mistério para quem? Mistério para quem está aí, fazendo campanhas, votos, sacrifício, dando todo o seu dinheiro dentro do sistema religioso, subindo o monte, descendo o monte, adorando deuses de pau, de pedra, de metal, deusas, adorando o meio ambiente, o sol, a lua, as estrelas, o mar. Tem até a rainha do mar, a mãe das águas, quem está aí adorando entidades, filosofias religiosas, adorando até bicho, Tem gente que adora até os animais, boi, vaca, macaco, adorando a criatura no lugar do Criador. Tudo isso que falta do conhecimento do verdadeiro Evangelho, metido em espiritismo, acreditando em reencarnação. Com isso não estamos falando de você, meu irmão, espírita, católico, umbandista, evangélico, judeu, Hare Krishna, ateus. Não estamos nos referindo a você. Estamos nos referindo aos líderes religiosos, aos cabeças, aos gurus, aos chamados papas, bispos, reverendos, gurus, pastores, apóstolos, essa gente que se apresenta dizendo que conhece o além, que conhece a Deus, que conhece a Bíblia. Geralmente, o povo está sendo destruído justamente por isso, por falta do conhecimento. Que conhecimento? Disso aqui, Colossenses 1:24. Saiba que essas pessoas, principalmente esses que andam com a Bíblia dia e noite, não sabem o que é isso aqui. Isso aqui eles não sabem. E eles têm a Bíblia. Está na Bíblia deles. Mas eles não sabem o que é isso aqui. Porque isso aqui não basta estar escrito no papel. Isso aqui precisa ter espírito, precisa que o Espírito Santo mostre o que significa isso aqui. E o apóstolo Paulo, que é o único homem a quem Deus deu exclusivamente entendimento e sabedoria para nos mostrar isso aqui. Por isso que ele diz, Colossenses 1:24, a missão de Paulo. O que é uma missão? Quando um general chama um soldado e dá uma missão a ele, é para ele cumprir. Ele recebeu essa missão. Não foi ele que se ofereceu para isso. Foi Deus que o chamou. Lembra? Foi Deus quem o chamou. Lembra lá em Atos 9? Quando ele cai, E ele ouve a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele saiu de Jerusalém e ia para Damasco, pediu autorização, cartas aos líderes religiosos para que, se ele encontrasse qualquer cristão no meio do caminho, que ele tivesse autorização para prender e até matar quem tentasse resistir. Mas quando ele saiu de Jerusalém e ia para Damasco, que é ali na Síria, a capital da Síria é Damasco, no meio do caminho ele foi surpreendido por uma luz, aonde ele caiu no chão, Dizem que ele estava num cavalo, num camelo, numa carroça, não sei.
Não, não está claro isso, mas com certeza deveria estar em algum animal. Ele caiu cego e ouviu uma voz dizendo, em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele, ali caído, perguntou: quem és tu, Senhor? Então a voz respondeu para ele: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Mas levanta, vai para a cidade e tal, e ali a voz cessou, e os soldados, as pessoas que estavam do lado dele, não entendeu nada. Só viu ele dizer: alguém vem aqui e me levante. Por quê? Porque eu estou cego, eu não estou vendo nada, eu não consigo enxergar, eu estou cego, fiquei cego. Imagine a situação daquelas pessoas que estavam ali vendo ele. E ali pegaram ele pela mão, levaram ele para a cidade. Ele foi para a casa de um tal de Judas, na rua direita, e ficou 3 dias lá, cego. Você imagine, o sujeito num quarto, cego, né, pensando em tudo isso que aconteceu com ele. Ficou 3 dias sem comer, não é que ele estava fazendo jejum, não. 3 dias sem comer, você vê como uma pessoa ficou abalada, né? Eu acho que ele ficava assim, né? Imagine, uma pessoa que sempre viu a luz do dia. Ele ficou pensando, mas o que será que aconteceu? Será que né? Eu estava fazendo coisa errada mesmo, né? Porque ele ouvia os cristãos que ele matava, que ele perseguia, falava de Jesus. Ele disse, não é que é verdade mesmo? Que aquilo esse Jesus que os cristãos falam é verdadeiro mesmo, né? Isso ele pensando com ele, né? Eu acho que de repente ele falou assim: o Senhor está aí, Senhor? E ó Deus, Deus calado, nada de papo com ele, tá vendo? Aí passou 1 dia, 2, no 3º dia, Deus deu tempo para ele refletir bastante, na escuridão, cego. É isso que você tem que pensar. Você tem que se colocar no lugar de Paulo numa situação dessa. Cego ali 3 dias, sem comer e sem beber, né? Na casa dos outros ainda, que ele nem sabia quem era. Levaram ele e deram essa cobertura a ele aí. E aí Deus vai em um dos discípulos, né? Por nome Matias, Ananias, uma coisa assim, e diz: Ananias, apareceu a ele em sonho. Claro, não tinha Bíblia, não tinha nada, Deus falava dessa maneira. Hoje em dia Deus não faz mais esse tipo de coisa. Se alguém está sonhando aí, dizendo que sonhou, que Deus revelou, tudo mentira, tudo feiticeiro. Essa gente aí, são feiticeiros de terno e gravata, né? Pois é, essas profetisas aí, tudo mentira. Mas nessa época, como estava começando a igreja, né? Então Deus falou com esse homem em sonho, numa visão. E disse: vai à casa de Judas, na rua direita. Olha aí, ó. Deus conhecia até a rua, só faltou dizer o número. Que tem um homem lá chamado Saulo. Você vai lá e vai orar por ele, entendeu? E para curar ele. Aí o sujeito respondeu para Deus, o tal do Ananias: Senhor, ouvimos falar desse homem aí, que esse homem é o terror. Esse homem tem perseguido a gente, os cristãos, até matado gente aí, matou Estevão. Esse homem é um perigo e ele veio lá de Jerusalém aqui para Damasco para prender a gente, matar a gente. O Senhor manda, né? Aí Deus disse: fica na tua, Ananias, faça o que eu estou mandando, porque esse aí é um vaso escolhido para mim. Para levar o quê? Vamos ler? Atos capítulo 9, versículo 10. Vai vendo a visita de Ananias. Quando Ananias foi lá nessa casa que Deus mandou, onde Paulo estava cego 3 dias. E Ananias diz, quando Deus está falando com ele, diz assim: ora, havia em Damasco, na Síria, tá vendo? Ele saiu de Jerusalém na Síria. Capital de Damasco é a Síria. Aqui, na Síria, aqui, só você pegar o avião e ir lá, se você tiver grana. É bem perigoso lá também, né? Muita guerra lá, né? Tem outros lugares, né, para ir. Ora, havia um homem em Damasco
Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão, tá vendo? Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Tá vendo a intimidade que Deus tem com esse Ananias? Eis-me aqui, Senhor. Vai vendo a intimidade que esse homem tem com Deus. Deus não podia chamar ele no lugar do apóstolo Paulo para pregar, já era convertido, já era tudo, já tinha essa intimidade toda com Deus. Tá vendo? Mas para você ver que as coisas não é como a gente pensa. Aí Deus diz assim, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. Depois você pensa que Deus conhece até a sua rua, meu amigo, sua casa. Que se chama Direita. Na casa de Judas. Tá vendo? Não é o Judas Iscariotes, não, que traiu Jesus, não. É outro Judas. Tinha muita gente que tinha o nome de Judas também. Né? Tinha até nome. Botacola tinha um outro que tinha o nome de Jesus, se chamava Bar Jesus. Eu não sei se ele copiou o nome de Jesus para fazer maracutaia. Pegaram ele também. A rua Direita na casa de Judas. Atos 9 e 10. Né? Você está lendo aí, né? Procura por um Saulo, apelidado de Tarso. Olha aí, sabia o nome do homem todinho, Deus, tá vendo? Deus sabe do seu nome, irmão, irmã. Irmão, por que Deus não vê o que esse Macedo, o que essa gente tá fazendo com o povo? Deus tá vendo tudo, Deus tem a hora dele. Aqui, a hora de Paulo chegou, né? Pois ele está orando. Olha aí. Mas Deus não estava ali conversando com o homem? Como é que ele sabia que ele estava orando? Porque Deus sabe todas as coisas. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não sei que agonia é essa do Macedo, dessas Silas, dessa gente aí tá querendo porque quer tirar o povo de dentro de casa para levar para dentro do covil de salteadores, brigando com os governos, com governadores, com o prefeito, com todo mundo para não fechar a igreja. Deus sabe se você está dentro da igreja, dentro da sua casa, dentro do carro, no banheiro. Deus sabe onde você está. Tá vendo? Mas esses homens não creem em Deus. O que eles querem é dinheiro. Eles querem atrair as pessoas para esses lugares para poder ficar mais fácil de tirar o dinheiro dela. Porque se pela internet em casa ela vai mandar R$5, eles tiram 5.000. É por isso essa agonia deles. Olha o que Deus está falando para Ananias. Ele está orando. Vá na casa de um homem, lá na rua Direita, um tal de Judas. Procure por um Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando. Estava orando já. E o medo? Imagina, ele tinha matado o cristão. Ele deve ter pensando, o que é que vai acontecer comigo, né? Porque quando ele teve esse encontro lá que ele caiu, Deus não ficou passando a mão nele não, passando o pano, alisando ele não. Por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora você vai ver o quanto você vai sofrer por causa do meu nome. Estava perseguindo os cristãos, Estevão, todo mundo. Agora você vai para o lugar deles e você vai ver. E depois disso não falou mais nada. Então ele pensou até com certeza que acontecia alguma coisa com ele. E ele estava orando. Como orando? Ele estava fazendo aquelas orações que ele fazia lá na sinagoga. Né? Porque ele já estava sentindo, isso é verdade, mas ele estava confuso, entre o Deus do judeu, né? E Jesus, ele não sabia se era o mesmo, se era outro. Uma coisa ele sabia, que era Deus. Aí diz aqui, Atos 9, 12, versículo 12. E viu entrar um homem chamado Ananias. Tá errado isso aqui, viu o quê? Como é que ele ia ver se ele estava cego? Ele não viu, ele ouviu o barulho, ele ouviu o barulho. Quem é você para corrigir a Bíblia, irmão? Eu sou um filho de Deus, amado, abençoado, pedra viva, luz do mundo, sal da terra, mais que vencedor e filho de Deus, assim como você também é do mesmo jeito. O mesmo Espírito que estava em Paulo, estava em todos os nossos irmãos da Bíblia, está exatamente agora dentro de cada um de nós, em março de 2021, no século 21. Ou os apóstolos morreram, todo mundo morreu e o Espírito Santo foi embora com eles.
e largou a gente aqui para morrer na praia. Ou morrer no mundo. Né? Não, é o mesmo. Eles trabalharam, fizeram o trabalho deles, na época deles, no tempo deles. Né? E diz assim, ó, e viu entrar um homem chamado, que na verdade não viu, ouviu, ele ouviu o barulho, e impôs-lhe as mãos. E Ananias entrou, né? E impôs a mão sobre ele para que recuperasse a vista. Imagina uma luz daquela, né? Deus é Deus, né? A luz do sol, a pessoa já quintura, imagine Deus, né? Claro que Deus não fez para matá-lo, senão ele estava morto, né? Atos 9, 13, versículo 13. Aonde, irmão? Atos, capítulo 9, versículo 13. Vai vendo. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido, o cara reclamando com Deus, reclamando não, contestando, né? De muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele tinha vindo de Jerusalém para a Síria, tá vendo? E para aqui, ele veio aqui em Damasco, trouxe a autorização dos principais sacerdotes, tá vendo? Dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Senhor, esse homem saiu lá de Jerusalém e veio aqui com autorização do Macedo, do Silas Malacheia, do Valdemiro, do R.R. Suado, do Papa, dos líderes religiosos, com autorização, porque os líderes religiosos, eles estão na maracutaia com os políticos, e tudo que eles quiserem fazer, os políticos apoiam, dá poder a eles. Juízes, deputados, senadores, eles têm autorização para matar a gente que somos cristãos, para perseguir, para tentar derrubar os canais na internet, para fazer tudo isso. É isso que está dizendo aqui. Eles trouxeram autorização, né? Eles têm autorização das autoridades para deitar e rolar. Né? Pois é. Contra todos aqueles que invocam o seu nome. Atos 9, 14. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Atos 9, 15, olha a resposta de Deus para ele, ouvindo a landaia. Você vê como é que Deus é paciente, né? A obrigação dele era obedecer. Não, ficou ali. Mas como Deus é paciente, Deus podia queimar logo ele, né? Mas Deus deixou ele falar, né? Atos 9, 15. Mas o Senhor lhe respondeu, vai, Ananias, não discuta comigo. Vai, porque este é para mim. É para quem? Para mim, Deus dizendo, um instrumento, tá vendo? Um instrumento escolhido para fazer o quê? Para levar o meu nome perante os gentios. Perante quem? Os judeus? Não. Perante os gentios, porque perante os judeus já estava lá, em Jerusalém. Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago, pregando lá para os judeus. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Eu, você, os americanos, os franceses, todos que não são gentio é a maior parte, todas as nações, tá vendo? Para levar o meu... Você está lendo aí na sua Bíblia? Se você não tiver a Bíblia, abre aí no Google, na internet, onde você quiser. Atos 9, 15. Depois que Ananias retrucou tudo isso, aí Deus com paciência disse, mas o Senhor lhe disse, Atos 9, 15, vai, porque este é para mim, Ananias, um instrumento escolhido para levar o meu nome. Que nome? Jesus. Perante os gentios. E quem mais? Reis, prefeitos, governadores, presidentes nos dias de hoje, autoridades, coisa que esses líderes religiosos não fazem. Eles fazem maracutaia. Eles põem a deputado, senador para ir se meter na sujeira. Né? Reis, bem como perante aos filhos de Israel. Tá vendo? Pegou geral. Geral. Mas, Senhor, não eram os profetas que tem que pregar para eles, para os judeus? É geral, para levar para os estrangeiros
para os palestinos, brasileiros, franceses, americanos, ou seja, todos os povos na face da terra e inclusive os judeus, Israel. Tá vendo? Porque este é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, bem como perante aos filhos de Israel. É claro que Deus sabe que ali em Israel nem todos iam crer em Jesus, nem quando Jesus estava vivo em carne e ossos eles aceitaram Jesus, mas tinha uma semente ali que iriam crer no Senhor Jesus, assim como Pedro era judeu, outros eram judeus e acreditaram em Jesus. Muitos sacerdotes abandonaram as sinagogas, abandonaram aquela vida de religiosos e a seguiram Jesus. Nicodemos mesmo foi um deles. Né? Muitos picaretas como Zaqueu, como tanta gente ali, romanos, todo mundo abandonou suas religiões e foram seguir Jesus. Muitos judeus. Nem todos iriam, porque isso Deus já tinha determinado. Só os escolhidos mesmo em Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Fica tranquilo, Ananias. Ele matou cristão, botou para quebrar aí, né? Torturou, mas ele vai sofrer por causa do meu nome. Não é que Deus estava aqui vingança, não. Porque ele ia amar tanto as pessoas, ia ter tanto amor de Deus, que olha, ele ia pensar tanto, né? Deus ia encher ele tanto de amor, de bondade, de tanta coisa, né? Que ele ia dizer, como que eu tive coragem de fazer uma coisa dessa, né? Mas depois Deus ensinou a ele que ele fez tudo aquilo na incredulidade, na ignorância, né? Aí diz assim, então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, olha aí, chamou o assassino de irmão, o perseguidor. Saulo, irmão, o Senhor me enviou. O Senhor me enviou aqui para orar por você, né? A saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, tá vendo? Por onde vinhas, para que recuperes a vista. Estava cego. E fique cheio do Espírito Santo. Tá vendo aí, Macedo? Não teve suco de uva, Santa Ceia, curso, batismo em água, nada. Apesar que Ananias, que o pessoal tinha esse costume também, ele não sabia que esse negócio de água já tinha acabado tudo, né? Aí diz, Atos 9, 18, quando o homem pôs as mãos nele, imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Coitado de Paulo, novo convertido, já jogaram o coitado no rio, com água fria, né? Esses costumes aí que tinha, que eles mesmos não sabiam. Por isso, e Deus ficou calado, porque Deus ia revelar lá na frente para Paulo que isso aí acabou, né? Porque se ele recebeu o Espírito Santo, o que tem a ver água? Água, essa fórmula, H2O? Nada. Aquela água tem poder para alguma coisa? Não. Tá vendo? Ele não fez cerimônia, ele não foi para o templo de malandrão, não teve nada disso. Tá vendo? Toda essa coisa que esses líderes falam, que essa cerimônia que você tem que fazer e tirar a carteirinha de membro e não sei o que, e dar dízimo e dar oferta e ser fiel nisso, naquilo para poder, né? Tudo mentira, tudo papagaiada. E diz aqui, Atos 9, 19, né? E depois de ter se alimentado, 3 dias, o homem está com a fome de leão, né? Sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Tá vendo? Imagina o pessoal tudo olhando para ele. Será que esse cara é convertido mesmo? Esse cara deve estar enganando a gente. Por aí vai, né? Aí, veja bem, depois que acaba tudo isso, aqui era quando o Paulo estava começando, né? Aí já depois dele ir ao terceiro céu, né? Receber tudo isso, os mandamentos do Senhor Jesus, conhecer aquele que apareceu para ele no meio do caminho, ele viu esse aí ao vivo e a cores, apenas ele e mais ninguém. Ele foi ao terceiro céu vivo. Esse picareta desse João do Apocalipse nunca foi em lugar nenhum. Primeiro que é um líder religioso.
o único homem que parou na frente do Senhor Jesus Cristo no terceiro céu, já ressuscitado, foi só esse aqui e mais nenhum. Depois nós vamos falar a respeito disso para você ver que o negócio aqui, a palavra de Deus não é conto de fadas, do rabicó, do sítio do pica-pau amarelo. Isso aqui é a verdade, isso aqui tá a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Isso aqui não é brincadeira, não é brincar de igreja, de religião, de templo de malandrão. Fica com essas brincadeirinhas de criança, pegando a arquinha de papel, sal grosso, dando nó na camisa, na cueca para levar para o templo de malandrão, para eles desamarrar a sua vida. Não é ficar caindo aí pelo chão e rolando, falando língua, não. Isso aqui é a verdade, é a palavra de Deus. Aí esse Paulo, olha o que ele diz, vamos voltar lá. Colossenses 1:24, isso já tinha passado vários anos, Paulo já estava maduro, crescido. Aí olha o que ele diz aqui para os irmãos lá de Colossenses, ele diz: a missão de Paulo e o mistério do evangelho, o verdadeiro, né? Não é esse fake news que tem aí, não. Ele diz assim: agora me regozijo, agora me alegro, tá vendo? Nos meus sofrimentos por vocês, irmãos. O homem tinha prazer no sofrimento. Lembra que Deus disse lá? Ele vai ver o quanto ele vai sofrer, as perseguições, tudo, né? Aí ele diz assim, ó: e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, com o meu corpo, tá vendo? O que resta, estava preenchendo o que restava das aflições de Cristo. As aflições de Cristo é o amor, né? Para poder salvar as pessoas. Salvar de quê, irmão? De tranca-rua? Chucaveira? Pombagira? Diabo? Não, salvar da mentira, do engano, dessa cegueira que as pessoas vivem até hoje, em pleno século XXI, março de 2021, no século XXI. Pegando todo o seu dinheiro, seu carro, sua casa, as suas coisas, para depositar na mão de outro homem comedor de feijão e arroz para enriquecê-lo. Homens que estão alucinados por poder político, por dinheiro, por emissoras de televisão, por mansões, por glória desse mundo. A pessoa é capaz de pegar o dinheiro de comprar comida dos próprios filhos para depositar no altar, pela fé. Isso é fé? Não. Diz aqui, ó: agora me regozijo, Colossenses 1:24, me alegro, né? Regozijo e me alegro nos meus sofrimentos por amor de vocês, igreja. Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, tá vendo? Não é o templo de malandrão, catedral, nada disso. Não é a igreja de pedra, é o corpo de Cristo. Ele disse: agora me alegro, né? Por amor de vós. E diz aqui, ó, Colossenses 1:25, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, tá vendo? Eu sou ministro chamado por Deus a favor de vocês. Para quê? Para quê? Colossenses 1:25, que maravilha! Para dar pleno conhecimento à palavra de Deus, tá vendo? Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério, tá vendo? Era um mistério. E é mistério para toda essa gente que está aí fazendo arminha, tudo é mistério ainda. Eles pensam que eles conhecem o evangelho, eles não conhecem não. E Deus está dentro dele, querendo mostrar a eles tudo isso. Mas eles não conhecem, porque eles estão seguindo esses homens aí que a gente fala sempre aqui. Não é que a gente tem ódio deles, não. É porque a gente tem que abrir os olhos da pessoa para ela entender. A gente, entre aspas, só corrigindo, nós temos que anunciar a palavra para que o Espírito Santo ache espaço para abrir os olhos delas. Diz aqui: o mistério que estivera ou que estava oculto dos séculos. O apóstolo Paulo foi chamado para abrir os olhos das pessoas para um mistério. Que mistério? Esse mistério que ele diz aqui, ó, que estava oculto, quer dizer, estava escondido. Pedro não soube, Abraão não soube, Jacó não soube, os profetas não souberam, ninguém soube desse mistério. Ele diz aqui, ó, vamos lá.
Colossenses 1, 26. Ele foi chamado por Deus para dar cumprimento e fazer o quê? O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. Tá vendo? Todas as gerações, desde Adão. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Tá vendo? Agora. Ele estava falando aquilo daquela época. Aos seus santos. Que somos nós também. Isso inclui a todos nós. Os daquela época, né? Que estavam vivos, em carne e ossos ainda, mas estavam vivos, e a nós nos dias de hoje, nos séculos de hoje, no século de hoje, que agora se manifestou. O que é manifestar? É aparecer, é surgir. Aí diz aqui, ó, manifestou aos seus santos. Colossenses 1, 27. Ele diz, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, tá vendo? Cristo em vós, era um mistério. Ele quis dizer, Cristo está em vocês, está em todos, é o que nós acabamos de falar aqui. O Senhor Jesus Cristo já está nas pessoas, nos 8 bilhões de seres humanos, só que eles não sabem, porque a religião está enganando, mentindo e cegando essas pessoas, levando eles a acreditarem em mentiras e coisas que não existem. Em rosa ungida, em sal grosso, em batismos, em cerimônias, em pedacinho de pão, em suco de uva. E nessas parafernálias que você abre a internet aí e vê essa gente aí pulando, se jogando no chão, todas essas coisas dizendo que está recebendo o Espírito Santo. Ele diz aqui, ó, aos que Deus, 27, aos quais Deus quis dar conhecimento, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, não é com você nem do seu lado, Cristo em vós, em mim, em você, em todos, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, essa graça aqui que nós anunciamos aqui, ó, os canais de denúncia, nós anunciamos, advertindo a todo homem, tá vendo? É o que nós mais fazemos aqui, advertir, né? Mostrar a realidade. Ensinando a todo homem em toda a sabedoria. De quem? Nossa? Não, sabedoria do Espírito Santo de Deus, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha aí, apresentar todo homem perfeito em Cristo. O que é isso dizer, irmão? Dizem que ninguém é perfeito? Não, segundo a carne você não é. Mas segundo o Espírito você está limpo, está puro. A igreja de Cristo está sem ruga, sem manchas e sem mácula, mas pura e limpa. E quem é a igreja de Cristo? Efésios 5, 27. A igreja de Cristo somos nós. Lembra que ele está falando aqui? Cristo em vós. Então, nós procuramos mostrar para você que você está limpo, você está puro, que na cruz Jesus já fez tudo por você. Falamos direto aqui, estamos mostrando que você está perfeito, que os defeitos que você tem como homem, como ser humano, vêm da sua carne, mas você não é carne, você está habitando num corpo de carne por um tempo. Talvez 20, 30, 40, 50, até 100 anos eu acho que a gente vai. Mas você não é um pedaço de carne que está andando por aí. Você é um espírito que mora dentro de um corpo de carne que tem uma alma e que tem um corpo. E esse corpo está danificado, mas o espiritual está puro, limpo e maravilhoso, porque você é a igreja de Cristo, é membro do corpo de Cristo. E Cristo não está imperfeito. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Apresentar todo homem perfeito em Cristo. Por isso é que também me afadigo, tá vendo? Se esforçava ele, né? Esforçando-me, tá vendo? Não é sacrifício, fazendo sacrifício, não. Esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficiente em mim, segundo a eficácia de Deus que operava eficientemente nele. Então, meu irmão e minha irmã, receba essa palavra. Você está abençoado, você é um filho de Deus mais que vencedor, você é a glória de Deus. No próximo vídeo vamos falar mais a esse respeito. Um grande abraço a todos e até a próxima.